Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. Tudo bem? Muito boa noite. Está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Nessa sexta-feira, dia dos namorados, estamos aqui no Virando o Jogo da RDC TV, dos canais 24 e 524 e também para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital e claro, né, você participando conosco pelo nosso Facebook. Você manda seu recado, diz de onde está falando e claro, nós vamos ler a sua mensagem aqui no nosso Facebook. Tem também o YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. Você pode também acompanhar a live do programa no nosso site, o rdctv.com.br. O Instagram também é o @RDCTV Digital e você participa conosco vendo os bastidores da RDC-TV. O Virando o Jogo de hoje, que já vai começar com um grande convidado, né? Para mim é uma honra estar recebendo ele aqui no Virando o Jogo. É a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de conversar, mas conheço bem o trabalho dele, acompanho e sei o quão importante é para o futebol e tenho certeza que você, nosso telespectador, também vai gostar. Estou falando de Marcelo Carvalho, fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Tudo bem, Marcelo? Boa noite, obrigado por atender o Virando o Jogo. Boa noite, estar aqui com vocês e falando sobre racismo. Nesse momento é muito importante a gente falar sobre a discriminação racial no Brasil. Com certeza, né, Marcelo? Marcelo, eu tenho acompanhado, né, muito essa situação e tentado interpretar um pouco dessas coisas. Eu queria que você falasse para a gente como que surgiu, né, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, como é que você iniciou esse projeto? O projeto nasceu em 2014, logo após aqueles casos de racismo com Márcio Chagas, o Tinga e o Arouca. 2014 era o ano de Copa do Mundo no Brasil e o Brasil até então se vendia para o mundo como o país da democracia racial, né? E aí aqueles incidentes chamaram a atenção do Brasil inteiro, chamaram a atenção do mundo inteiro e eu fui pesquisar o que acontecia com cada caso de racismo e fui o histórico dos casos de racismo no Brasil. E aí não nasceu a ideia de criar o observatório, que é um lugar onde pudesse ter compilado todos os casos, aonde a gente pudesse colocar as denúncias que saem na imprensa e principalmente acompanhar, né, o desdobramento desses casos. Com certeza. Eu acredito, Marcelo, que seja muito difícil, né, estar em cima de todos os casos, de saber onde todos esses casos estão acontecendo, porque eu, né, imagino que sejam inúmeros, infelizmente. O que nos facilita hoje é as redes sociais, né? Então a gente tem alguns sistemas de monitoramento de palavras, aonde a gente consegue monitorar tudo que a imprensa vincula no Brasil e até mesmo no mundo, falando de racismo no futebol. Então, essas ferramentas nos ajudaram muito a acompanhar o que acontece no Brasil. E esse crescimento do observatório, a gente tem recebido muita denúncia dos internautas, né? Então, os internautas que passaram a seguir o observatório, a cada caso de racismo, a cada denúncia, eles nos informam e nos avisam de um novo caso. Entendi. Marcelo, a dúvida que fica e que talvez seja uma coisa que mais impacte a todos, o racismo tem aumentado no futebol ou tem sido possível controlar? Se a gente parar para os números do observatório, a gente percebe que ano a ano existe aumento das denúncias de racismo brasileiro. Mas eu atribuo essas denúncias a dois fatores. O primeiro é um discurso de ódio que tem aumentado no Brasil e no mundo, mas também pela uma maior conscientização dos torcedores, dos jogadores, da própria imprensa, que a cada nova denúncia de caso de racismo
presta mais atenção no que está sendo dito, e os torcedores têm se organizado em grupos, em coletivos, fora dos clubes, e esses grupos têm monitorado o que acontece no futebol, nas questões de racismo, machismo, LGBTfobia, e esses grupos têm aumentado o debate. Então, eu acredito que, por conta disso, o número de denúncias também aumentou, né? Por conta dessa maior conscientização de jogadores e torcedores. Entendi. O Marcelo, tem uma dúvida, né, que talvez seja muitos dos nossos telespectadores aqui do Virando o Jogo. Existe diferença entre racismo e discriminação racial ou são a mesma coisa? Fora do futebol, a lei, quando acontece um caso de discriminação racial, é enquadrado como racismo ou como injúria racial. Fora do futebol, né? Sim. No futebol brasileiro, os casos de discriminação, eles se enquadram no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata como casos de discriminação por conta de raça, cor de pele, gênero. Então, no futebol, quando a esportiva vai julgar, ela não leva em consideração a questão da injúria ou do racismo. Entendi. É uma né, coisa importante para a gente entender, até porque, né, é uma coisa que eu não sei se você concorda comigo ou se eu estou enganado daqui a pouco, né, o racismo é uma coisa que muitas das vezes a gente não percebe, né, mas age de maneira, né, racista e é uma coisa que é ruim de dizer, com certeza, mas é uma coisa que está meio que intrínseco em algumas pessoas, né? Nós fizemos parte, nós todos, né, brasileiros, fizemos parte de uma sociedade racista e que foi moldada, né, em cima de toda a estrutura da escravização do povo negro. Então, o Brasil tem 500 anos, somente 132 anos com o negro no Brasil sendo liberto. Então, muitas coisas que eram propagadas durante a escravização, elas continuam na cabeça das pessoas, né? Essa reprodução do discurso racista, essa reprodução da teoria que é usada para, como é que eu posso dizer, ela era usada para a escravidão existir, né? E sem culpa. Então, se era aquela questão que o negro era muito parecido com o macaco, que o negro não tinha inteligência, que a religião do negro era associada ao demônio. Então, essas teorias, né, do tempo da escravidão, elas continuam muito na cabeça das pessoas, mesmo que a maioria de nós não tenha vivido a época da escravidão. Esse discurso racista ele sempre foi se reproduzindo ao longo do tempo. E hoje a gente, infelizmente, mesmo as pessoas negras, elas ainda reproduzem racismo. Pois é, uma coisa que impacta, né, essa frase final aí que você falou. Mas eu te pergunto assim, se é possível fazer essa interpretação, no Brasil especialmente, né? Porque o nosso principal jogador da história do futebol é negro. Os principais jogadores da história do futebol são negros. Por que você acha que existe tanto racismo no futebol, nesse esporte? Porque, na verdade, o futebol está inserido dentro dessa sociedade. Durante muito tempo, se acreditou que o espaço do futebol era um espaço que permitia atitude, né? Então, eu me criei no discurso que se você tiver magoado, tiver com alguma insatisfação, seria bom ir para um campo de futebol e lá expressar toda a sua raiva, né? E aí você soltava todos os gritos e tudo e se sentia melhor, voltava para casa melhor. E isso permitiu que as pessoas durante muito tempo usassem xingamentos para xingar os jogadores rivais. Os jogadores do próprio clube, né? E também os torcedores rivais. Então, dentro desses xingamentos que eram permitidos, vamos dizer assim, dentro do futebol até muito pouco tempo,
está o racismo, né? Está o racismo, está a homofobia, essa permissão que se tinha, né, de xingar os jogadores e torcedores de forma racista. Com certeza. Marcelo, eu tenho na minha mente assim, né, uma imagem, e várias imagens, na verdade, de atos racistas que me preocupam bastante, mas tem uma coisa que acontece no futebol e que a gente sabe que é uma regra da FIFA e que me causa bastante estranheza, eu não sei o que você imagina sobre isso, mas eu lembro quando o Tyson, né, lá na Ucrânia, ele chutou uma bola contra a torcida que cantava, né, contra ele, né, cânticos racistas, e ele tomou um cartão amarelo, acabou sendo expulso até do jogo naquela sequência. Você acha que isso é uma coisa que tem que mudar? Você acha que precisa também haver um incentivo contrário disso? Ou seja, o jogador se manifestou contrário ao racismo, ele não pode ser punido por isso. E aí entra uma situação bem importante frisar, que por conta do aumento dos casos de racismo em 2019, a FIFA lançou aquele novo código. Esse código de conduta permite que árbitros interrompam e até mesmo encerrem uma partida contra dos racistas. Então, no cumprimento, percebendo insultos racistas, o juiz para o jogo e a sistema de som que está ouvindo cânticos racistas, insultos racistas. No segundo momento, ele retira as duas equipes de campo, avisa novamente pelo sistema de som e depois de um tempo o jogo volta de forma normal, né? Num terceiro momento, não cessando os cânticos e os insultos, o juiz pode encerrar o jogo. Norma que a FIFA fez. O que a gente tem percebido? No caso do Tyson, é bem emblemático, né? O jogo foi interrompido a primeira vez, foi interrompido a segunda vez. O Tyson já tinha saído de campo, ele o detido, ele foi convencido a voltar para o jogo. E aí, voltando para o jogo, ele sofre insultos novamente, e aí ele não se segura, e aí ele se rebela, né? E a interpretação do juiz é totalmente errada. Por quê? Porque dá cartão amarelo para o Tyson. Sendo que dentro da norma da FIFA, ele deveria punir os torcedores racistas. E o caso do Tyson não é um caso esporádico. Porque, na verdade, é o mesmo caso que aconteceu com o Maré. É o mesmo caso. Se eu não estou enganado, são 2 ou 3 casos que o juiz puniu a vítima. Puniu a vítima por a vítima evitar. Então, a FIFA também precisa aprimorar esse código. Ela precisa conversar com os árbitros para que eles entendam o que está acontecendo. E que, para eles, cumpram o que a FIFA determinou e não façam o contrário, né? Hoje eles estão fazendo o contrário do que a FIFA determinou. Entendi. Marcelo, para não tomar muito mais o teu tempo aqui, o nosso papo está muito bom, mas a pergunta que eu te faço é, você acha que a gente está pronto para combater o racismo ou ainda falta muita coisa? Ainda falta muita coisa. Eu acho que talvez esse debate que está quente sobre como ser antirracista, ele ajude na luta, talvez ele faça com que as pessoas não negras entendam a sua participação na luta contra o racismo. Por que eu digo isso? Porque toda vez que uma pessoa negra traz em pauta o racismo, traz em pauta a questão do racismo estrutural, a falta de negros nos espaços de poder, da falta de negros no futebol, a gente percebe uma grande maioria de pessoas que surgem para dizer que os negros não estão nesse espaço porque não querem, porque é um espaço que, se a pessoa lutar, se a pessoa se empenhar, ela consegue chegar naquele espaço. Mas a verdade não é essa. Então, talvez com esse debate que está acontecendo hoje, as pessoas nos ouçam, né? Ouçam as pessoas negras, ouçam as pessoas que militam e entendam que o que a gente está falando não é mimimi, não é vitimismo, é uma realidade. Assim como nós denunciamos a questão do racismo insulto, nós denunciamos a questão do racismo estrutural, nós também denunciamos o genocídio da população negra. Talvez, no momento, as pessoas não negras entendam o seu papel nessa luta,
entendam que elas são muito importantes na luta. Primeiro, ouvindo. Segundo, sendo de fato antirracista, não permitindo mais que insultos, não permitindo mais que estruturas que não promovem a diversidade continuem do jeito. A convocação que eu faço para as pessoas brancas, né, é que elas olhem ao seu redor e, quando perceber que não existem negros na empresa, não existem negros nos clubes, que dialoguem, que batam na porta do gestor e façam com que o sistema promova a diversidade. Enquanto isso não acontecer, vai continuar as pessoas negras lutando e a sociedade não entendendo o que a gente está falando. Com certeza. Marcelo, para eu te agradecer, como é que a gente pode fazer para ajudar o Observatório? Tem como fazer algum tipo de ajuda voluntária, alguma coisa que possa continuar contribuindo para que o Observatório se mantenha também? O Observatório hoje é um projeto voluntário, né? Tocado por mim e pela Débora. Agora, em 2020, nós convidamos o Luciano, que é de Belo Horizonte, e a Roberta, que é de São Paulo, para fazerem parte do projeto. Mas a gente está conseguindo se manter ou conseguindo tocar o projeto sem tirar dinheiro do nosso com a venda das camisetas. Então, a gente tem a camiseta de passeio, que é aquela camiseta que o Roger e o Marcão usaram naquele jogo tão emblemático do ano passado. Uhum. E tem a camiseta de jogo, que é uma camiseta preta, camiseta branca, que a gente vende, e essa camiseta nos possibilita que a gente mantenha o projeto. Então, eu convido todos que estão nos ouvindo, primeiro, a visitarem o site do Observatório, observatoriorracialfutebol.com.br, nas sites, e se compre a camiseta antirracista, né? Vista a nossa camiseta e nos ajude a espalhar a mensagem de discriminação em todos os estados do Brasil. Com certeza. Marcelo Carvalho, fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, muito obrigado por participar do Virando o Jogo e que você possa seguir forte nessa luta e que, claro, cada vez mais, né, encontre apoiadores e que eu, por exemplo, ou outras pessoas também possamos nos fazer apoiadores e não racistas. Perfeito. E eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, agradeço o espaço, porque eu costumo dizer que, infelizmente, nós estamos aqui para falar sobre racismo, mas, felizmente, os espaços estão se abrindo. As pessoas parece que estão mais abertas ao diálogo, mais abertas a participar da luta contra o racismo. Então, boa noite a todo mundo e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Muito obrigado, Marcelo, nosso convidado hoje aqui do Virando o Jogo, convidado especial. É um assunto que, né, cada vez mais está na boca do povo e que bom, né, que se lute contra o racismo, porque eu acho que é extremamente importante, né, é aquela coisa, mais do que afirmar que você não é racista, é ser antirracista, né? Ou seja, é abominar quem é racista, né? A gente sabe, como o Marcelo disse, é muito complicado, o nosso país ainda tem pouca idade, né? O Brasil tem pouca idade, foi criado nessa toada racista e isso está no futebol. É o nosso principal esporte, é o nosso principal, né, ponto de diversão, né, daquele pão e circo famoso, né? O nosso circo é o futebol, o nosso entretenimento, que está parado, mas a gente sabe o quanto ainda, né, o futebol precisa evoluir nesse quesito. Mas você está com fome? Olha aqui, ó, está aparecendo aqui do meu lado o Santo Antônio. Se você está com fome, é hora de pedir o Santo Antônio. Hoje é dia dos namorados, pede aquele filé especial para você e para sua esposa. Que tal um filé aí na sua casa? O Santo Antônio traz toda a tradição, né, de quem tem aí sucesso há mais de 80 anos. Você pode experimentar os filés do Santo Antônio, são várias opções deliciosas para você. São filés, massas, churrascos e acompanhamento com tempero para dar mais sabor ainda na sua janta hoje ou quem sabe no seu almoço amanhã. Você pode pedir pelo delivery, o 3222-3130, ou então fazer o takeaway, o Dr. Timóteo 465. Você liga no 3222-3130 e passa lá para pegar. Se preferir,
o restaurante Santo Antônio está de portas abertas, né, e vai receber você, sim, sempre, né, claro, cumprindo todas as normas, né, de segurança do Covid-19, né, claro que nós temos novos bloqueios que vão surgir a partir da segunda-feira, mas o restaurante Santo Antônio está lá, né, com toda essa possibilidade, com tudo isso, né, para a gente poder curtir esses filés que são maravilhosos. Vamos ao recado do Banrisul e na volta a gente continua aqui no Virando o Jogo desta sexta-feira. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, nossa parceria com certeza faz a diferença. Para dar continuidade no Virando o Jogo de hoje, nós vamos relembrar algumas coisas importantes que aconteceram ao longo da semana, porque nós recebemos convidados muito especiais. Eu tenho certeza que a nossa audiência que está acompanhando tem vontade de poder acompanhar mais um pouco daquilo que foi a semana do Virando o Jogo. E a gente começa relembrando a entrevista com o Baidec, campeão do mundo em 1983 com o Grêmio, que participou na última terça-feira do Virando o Jogo. Boa noite, é um prazer enorme em participar. Já há bastante tempo tínhamos combinado, mas as circunstâncias não deixou nós estarmos juntos na pandemia, viagens, enfim, várias situações, e hoje estou com muito orgulho para nós falarmos com essa equipe maravilhosa que tens aí, Rogério. Muito bem. Estás em casa? Não, está no escritório ainda. Estou te vendo de gravata aí. Estou no escritório. É. No escritório. Escritório da onde? Daqui de Porto Alegre, de Portugal, da onde? Não, escritório em Porto Alegre não viajei. A família toda está na Europa, mas eu, em relação com a pandemia, não viajei, entendeu, Rogério? Fiquei em Porto Alegre e trabalhando, enfim, sempre em contato e seguindo o caminho que eu sempre faço, né? Contato com os jogadores, com os treinadores, presidentes de clube, e sempre mantendo a minha forma de estar para proporcionar mais cedo ou mais tarde algo positivo para que atletas ou clubes de futebol possam fazer alguma negociação, mesmo nesse momento difícil, que acima de tudo nós temos que ter todo cuidado e cuidado da saúde, né? Escuta, tu está com o celular na mão, porque não para o celular, a tua imagem aí? Hein? Não, estou escutando baixo também. Sim. Eu estou no iPad, entendeu? Por isso. Aí tem que levantar o volume um pouco aí. Não sei se aqui dá para compensar o volume para o Baidec lá. Ver se a nossa central consegue compensar, mas se compensar para ti, vai compensar para todo mundo, vai estourar para todo mundo, vai ser difícil. Baidec, vamos começar falando aí um pouco, recuperar. Eu falei do título mundial de 83. Tu chegasse no Grêmio quando e vindo de onde? Eu cheguei no Grêmio em final de 77, já que da minha cidade de Egípcio, eu fui para o Ipiranga de Erechim. Depois, o Grêmio Internacional me pediram, através do Vitor Berticelli, ligaram, porque com 16 anos estava jogando no Ipiranga de Erechim e jogando no profissional, até que o Paulo Lumumba e o Jaime Schmidt estavam no Grêmio e o Marco Eugênio no Internacional. E eu vim para o Grêmio, sempre fui gremista, e aí começou minha trajetória no Grêmio, final de 77, onde que em 78, aí comecei a atuar, onde fui tricampeão da categoria de base, em 80 fui campeão da seleção gaúcha, né, onde participava o Renato, vários jogadores aí, Paulo Roberto, tinha o Silva, o zagueiro do Brasil do Pelotas, e aí começou a minha história, né, até me firmar em 83, onde que me firmei, aí ganhamos a América, o Mundo, enfim, seleção brasileira, e assim foi vários títulos, e a história começou a manter sempre ganhando
jogos e fazendo tudo do melhor vestindo a camisa do nosso glorioso Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Quando tu chegaste, quem eram os zagueiros e nesse período até tu te firmares como titular do Grêmio na zaga, quais eram os zagueiros que atuavam? Tinha diversos zagueiros. Tinha o Berdan, que foi onde que eu me espelhei bastante pela forma dele atuar. Nós treinávamos profissional contra o Júnior, né? Nós tínhamos até prêmio para ganhar do profissional, era Tele Santana o treinador, e nós fazíamos grandes treinamentos. Depois, em 78 mesmo, o Tele Santana me chamou para alguns jogos do Expressinho, para arrecadar tijolos e para terminar a parte do Olímpico ainda. Nós íamos a vários locais do estado do Rio Grande do Sul para esses jogos. E assim comecei a me destacar. Em 79, aí veio o Orlando Fantoni, mas não aproveitou muito jogadores da categoria de base, mas assim mesmo tive alguma oportunidade com 19 anos. Então eu fazia o intercâmbio sempre profissional, júnior, e até que em 80 nós somos tricampeões gaúchos da categoria, campeão pela seleção gaúcha, e aí seu Enio Andrade, em 81, assumindo o Grêmio, puxou esse grupo de jogadores fantásticos aí da base, que formamos aí o título brasileiro. Eu não era titular, só participei do grupo entendeu? Depois, em 82, também participei do grupo, até 83 me firmar. Só que quando eu subi para profissional, tinha 8 zagueiros à minha frente. Eu vou relatar para vocês que era Hugo de Leão, Nilmar, Vantuir, Vicente, Cassiá, Anchieta, Gaúcho, que estava em 80. Então, aí em 3 meses eu fiquei como o terceiro, que aí fui para a excursão da Europa em 81, onde que eu joguei de 12 jogos, joguei 11. Lateral direito, lateral esquerdo. O seu Enio tinha uma grande confiança e admiração por, enfim, todos os treinadores, desde a base, desde o James Schmidt, desde o Paulo Mumba. Todos eles tinham sempre, pela minha determinação e sempre de uma forma vencedora, desde os treinos até o profissional. Sempre fui assim. Você me acompanhou muito no Grêmio, a minha história também, Rogério. E eu sempre fui dedicado e sempre com o pensamento de chegar um dia à seleção brasileira e conseguir, depois da afirmação minha na equipe principal do Grêmio, do lado de um grande líder, do grande jogador, do grande companheiro e parceiro, e um grande amigo até hoje, que é o Hugo de Leão. Nós, até hoje, temos esse título na história, que foi há pouco tempo, e foi um orgulho para nós assistirmos novamente a reprise desses 2 jogos, da Libertadores e do Mundial, que estão entre os maiores jogos da história do Grêmio. Primeiro o Mundial e segundo a Libertadores. Pois é, Baidec, até dentro dessa ideia que você levantou aí, primeiramente, obrigado por estar participando com a gente. O que passa na tua cabeça quando esses jogos, né, agora têm sido retransmitidos? Muita gente que nunca teve a oportunidade de ver você jogar, por exemplo, por completo, né, em partidas como as da final da Libertadores, ou então... Eu estou escutando baixo ainda, mas esses jogos agora... Pode falar, Baidec. Estou escutando muito... Fica à vontade, Baidec, para responder, por favor, sobre o que você sente de ver, né, que as pessoas estão tendo a oportunidade de assistir você jogar agora de novo, mesmo que seja numa partida em reprise. Eu acho que a felicidade das pessoas, as mensagens de todas as partes do Brasil e mesmo de fora, que tiveram a oportunidade de ver novamente, as gerações mais novas, de comprovar como era difícil ganhar um título da Libertadores, já que não tinha exame antidoping, a dificuldade dos campos, dos gramados, não tinha câmeras como tem hoje, enfim, eu acho que foi um momento importantíssimo, extraordinário, que nós tivemos na história do Grêmio. Depois o Mundial, que até hoje é o maior título da história. E essa reprise só nos deixou felizes pelo grande carinho do torcedor gremista, de
de rever novamente, e alguns que não tinham na época assistido, ver a grande equipe que nós tínhamos, a entreajuda dos colegas, a união, uma família que nós tínhamos praticamente, porque nós se dávamos muito bem. Esse grupo realmente conquistou porque fez por merecer, comandado por um excelente treinador, Valdir Atahualpa Espinosa, e também por uma direção extraordinária comandada pelo Dr. Fábio Koff. Tinha o Dr. Alberto Galia, o Verardi, enfim. Eu acho que desde do presidente ao roupeiro, todos eles foram importantes nessas conquistas e jamais podemos esquecer disso. Muitos deles não estão já neste mundo, mas nós ainda lembramos deles com o maior orgulho, porque foram companheiros da direção, da comissão técnica e também dos colegas no campo, nos ajudando a essa questão. Sempre esses nomes, como tu bem lembraste, Baidec, tem que ser reverenciados, sem dúvida alguma, assim como os jogadores que conquistaram aquele título mundial. Está conosco aqui no estúdio o professor Leandro Brandão, e nessa época do título mundial, tu já estavas lá nas divisões de base do Grêmio, Brandão? Boa noite, Baidec. Em 83, né? Em 83 foi o ano que eu entrei na categoria de base do Grêmio, né? Então acompanhei bastante aí o Baidec, Renato, toda essa geração aí. Foi o primeiro ano de Grêmio, né? E depois fiquei por quase 10 anos lá. Já era juvenil? O que era? Não, eu tava recém no infanto lá. No infantil na época, né? Eu tinha 9 anos. Tinha 9 anos quando eu entrei na base do Grêmio, né? Então já acompanhava o pessoal de 83, né? E eu tenho até uma pergunta agora para o Baidec, assim, porque eu convivi também ali com o Baidec muito tempo dentro do Olímpico, né, e vestiários, diversos treinadores, enfim, todo dia de treinamento. Qual é o sentimento que tu tem, Baidec, agora passando pelo Olímpico e ver o estado que está o Olímpico lá, metade derrubado, né, praticamente não derrubaram nada, derrubaram pedaços, né? Leandro, primeiro tá de parabéns aí, porque você tem feito aí, unido a ex-jogadores, eu tenho acompanhado você através mesmo distante, tu tem feito jogos aí no interior, levado ex-jogadores, isso é importante também para o convívio e para muitos deles também ser lembrados, mesmo aqueles que não tiveram dentro do clube títulos, enfim, mas é bom sempre você ter esse convívio que tu tens tido aí e tá de parabéns. E quanto ao Olímpico, eu ainda, claro que eu quando estou em Porto Alegre, tenho meu apartamento do lado do Olímpico, então eu passo todo dia, olho para aquele Olímpico, onde que eu morei 5 anos e meio no Estádio Olímpico, entendeu? E depois sempre morei próximo. É um estádio que só tenho coisas boas para lembrar. Claro que hoje ele está bastante em estado bastante triste, né? Porque nós passamos ali e lembramos de coisas boas, mas é triste ver o Olímpico assim. Mas são histórias. Hoje temos que pensar, temos o estádio como Arena, um estádio lindo, é um dos mais bonitos do Brasil, e a vida segue. Temos que entender que foi feito dessa maneira e não podemos agora, sim, recordarmos os grandes momentos do Estádio Olímpico, porque realmente a história ali ela foi fenomenal em todos os sentidos, de várias gerações de gremistas que hoje estão tendo também esse sucesso na Arena, já que o Grêmio tem conquistado títulos, tem feito grandes jogos e é assim que nós temos que ir pela frente, né? Espero que logo possam fazer algo ali no Olímpico, porque é um local enorme e possam proporcionar para a região ali do menino. Façam algo, eu acho que o projeto mais cedo ou mais tarde vai acontecer, que parou um pouco por causa dos problemas lá com a empresa, mas vamos torcer por isso e que possa o estádio
todo gremista começar a só olhar para a arena, porque cada vez que passa ali dá saudade do Olímpico. Obrigado pelas palavras aí, Baidec, pelo que a gente vai fazendo lá com a base do Grêmio nos 80, aquele pessoal lá que jogou, né, que foi rodando, e os ex-jogadores. E fica aberto o convite aí, né? Já te convidei várias vezes aí para jogar com a gente o ano que vem, provavelmente. Esse ano vai ser complicado, né? Tendo oportunidade, quem sabe eu possa participar, porque eu acho que é bom sempre. Eu, uma vez ou outra, tenho feito um futebol 7 com o Gudelhão, mas eu na frente, né? E o Gudelhão no meio. Então nós temos se dado bem, tenho marcado meus golzinhos na frente, porque. E ganho jogos também, né? Mesmo jogos amistosos, eu gosto de ganhar sempre. Baidec, para a gente encerrar, não sei se o Diogo tem alguma pergunta também sobre o título de 83, não é? Mas o que tem mais vivo na tua memória de toda aquela conquista, viagem, ida, volta, jogo? Quais são os fatos, né, que te marcaram mais e que são mais vivos na tua lembrança? Eu acho que a Libertadores, como falei antes, todos os jogos dificílimos, enfim, toda a dificuldade de uma conquista, com todo o respeito às outras conquistas, mas a nossa foi dificílima, em todos os sentidos, né? Enfim, nós subimos os degraus programados pelo Valdir Atahualpa Espinosa, enfim, os desafios, jogadores e jogadores jovens como nós, eu, Paulo Roberto, Cassimiro, Paulo César, Magalhães, Renato, enfim, vários, China também, enfim, todos o pessoal da base, num grupo onde que tinha Mazarop, Hugo de Leão, Tita, Valdo, enfim, Caia, enfim, não posso esquecer de todos, aí todos foram importantes. E depois na programação do Mundial, que foi muito bem nós Teatro Gaúcho, fizemos uma programação para Gramado, onde que tivemos a vinda do Mário Sérgio, depois do Caju, para substituir o Tita, vieram os dois. A integração, o trabalho minucioso de técnica com nós, e depois a viagem, uma semana antes, a chegada em Tóquio, já que os japoneses tinham acompanhado nós aqui em Porto Alegre, depois da conquista, vieram, tiraram fotos e falavam, os jogadores já sabiam de cada jogador que ia viajar. Chegando lá, a recepção foi maravilhosa, ficamos no mesmo hotel do Hamburgo, o Hamburgo com aquele jeitão dos alemães, né, muito fechados, e isso só nos dava muita força, porque eles achavam que iam ganhar fácil de nós, já que tinham ganho da Juventus, do Platini, do Zoff, do Paulo Rossi, enfim, do Tardelli, enfim, os jogadores tinham sido campeões em 82. E aí fomos para o estádio, eles entraram, cada jogador entrou com uma flor e entregaram para o torcedor japonês, mas em poucos minutos nós conquistamos o público japonês pela capacidade, pelo futebol mais vistoso, pelas jogadas técnicas mais, enfim, e todo o grupo, todo o comportamento nosso, e conseguimos ultrapassar um adversário dificílimo, que tinha 8 ou 9 jogadores que estavam na seleção alemã, e essa grande conquista inesquecível, né? Que até hoje temos em mente, e na história do Grêmio Futebol Porto Alegre. Depois o retorno, a chegada em Porto Alegre, enfim, só coisas maravilhosas, de excelentes lembranças que são inesquecíveis na memória do torcedor e nossa, do nosso Grêmio Figueirense. O Baidec, eu tenho duas perguntas, né, sobre o título de 83, e na verdade são fatos que a gente consegue acompanhar agora, né, por estar vendo as reprises dos jogos, estar conversando com vocês sobre essas oportunidades. A primeira é o que passou na tua cabeça, especialmente quando do empate, né, a possibilidade ali do jogo estar empatado e não ter a ciência de como poderia ser.
E a outra é o quanto que te enche de orgulho saber que agora muita gente tem conhecimento do talento que o Mário Sérgio pôde apresentar naquele jogo, naquela partida, porque olha, eu nunca tinha visto tantas pessoas elogiarem uma partida de um jogador como essa do Mário Sérgio contra o Hamburgo. Eu acho que essa questão é uma recordação. Os anos passaram, são 37 anos, e mesmo que tivéssemos do comportamento da equipe no todo, nós sempre tínhamos, quem estávamos lá como nós, sabíamos da importância de vários atletas, e entre eles o Mário Sérgio. O próprio Mário Sérgio, que infelizmente não está nesse mundo, ele falou que foi uma das melhores partidas da carreira dele. E ele jogaria por fora, mas aí, numa conversa de grupo, o Espinosa foi inteligente, colocou o Paulo César Caju aberto e ele solto, liberto das funções, e aí fez esse grande jogo. Foi realmente uma peça fundamental. A equipe num todo funcionou muito bem, mas o Mário Sérgio realmente teve uma partida onde que todos que assistiram novamente viram a grande qualidade que ele tinha e do grande companheiro que foi. Mas eu acho que o grupo todo correspondeu, passamos por alguns momentos difíceis, mas superamos e conquistamos esse título que é inesquecível na história do Grêmio. Vamos avançando agora até chegar aos dias atuais. Primeiro, só recordando, tu saíste do Grêmio direto para o futebol português ou Baidec? Eu saí do Grêmio em 87 e aí fiquei 5 anos no Belenenses de Portugal. Eu era para ir para o Palmeiras, depois de uma joelho, até hoje é Brasil, acho que é 3 meses e 15 dias, fica 8 meses, enfim. E eu sempre fui mentalmente forte, ajuda de pessoas como Paulo Mumba na altura, Dr. Luiz Roberto Marchek, que eu chamo o Papa dos médicos aí, com todo respeito aos demais, mas ele foi importante nessa cirurgia. E a confiança também na recuperação da parte do Grêmio. E meu esforço, né, de todo dia fazer para que voltasse logo. Só que quando tu faz uma cirurgia de joelho, de ligamento cruzado, muitas pessoas, principalmente naquela época, falavam que já você ia demorar muito mais e tal. E aí o Palmeiras se interessou. Tá aí, você acompanhou um pedacinho, né, do Baidec aqui conosco no Virando o Jogo. Eu tenho mais um recado do Banrisul e a gente volta já. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. No aplicativo do Banrisul, você pode fazer toda a movimentação das suas contas, né? O Banrisul Digital dá para você toda essa oportunidade. E claro, né, para você agendar para estar na agência do Banrisul, não esqueça de ligar ou então de enviar um e-mail, porque claro, né, com toda essa situação da Covid-19, nós não podemos frequentar com tranquilidade as agências do Banrisul, mas que estão preparadas também digitalmente para suprir as suas necessidades. De um lado gremista, vamos para o lado colorado. O goleiro Benítez também foi convidado aqui do Virando o Jogo esta semana e a gente acompanha agora no Virando o Jogo. É verdade, Rogério. Para mim foi muito bom em todo sentido, porque eu nunca pensei que ia vir jogar um futebol tão importante e tão difícil como é o futebol brasileiro. Porque antes da eliminatória eu já praticamente estava vendido para um equipe do México e tinha uma possibilidade de ir no Valência da Espanha. Agora, para minha felicidade, eu vim parar aqui em Porto Alegre, no Internacional, que para mim foi a melhor coisa que aconteceu, Rogério.
Aquele jogo pelas eliminatórias foi 78, 77, quando foi? Foi em março de 1977, Rogério. E me lembro, não, desculpe, foi abril. E me lembro como hoje, eu cheguei ao aeroporto com o senhor Arthur Dalegrave, fui assinar o contrato, e quando eu saí de lá, eu tive a honra, o privilégio e a felicidade de subir contigo na TV Gaúcha para dar minha primeira entrevista. É verdade, me lembro bem disso aí. E também muito me honra esse fato, esse episódio, essa lembrança. Me conta, como é que era Você pegou... O jogo foi no Maracanã, não foi? Nós jogamos contra o Brasil, nós precisava ganhar dele, porque nós empatamos contra a Colômbia na Asunción. Ganhamos lá em Bogotá e empatamos em casa. E nós precisávamos ganhar do Brasil para classificar. O Brasil jogava pelo empate. E então começou o jogo, logo no início, Rogério, logo no início do jogo, o juiz Ramon Barreto, uruguaio muito conhecido nosso, de todo mundo na época, né? E o Paulo César Caju entrou na área driblando e caiu, né? Não foi pênalti, né? Caiu na área e ele já marcou pênalti. Aí eu fui perguntar para ele assim, escuta, não foi pênalti, já começou o jogo, tu já está aprontando. E aí ele me disse, não, dizem que tu é muito bom, vai pegar. Aí, bom, o Roberto Dinamite fez um gol, fez 1-0, isso no início do jogo. Aí começou o Brasil a atacar muito e eu me lembro como hoje, falei para o capitão Alcides Souza, que era volante, falei para ele, olha, tu vai ter que ficar aí atrás dos dois zagueiros porque tá feio o troço, não podemos levar goleada aqui. Porque o Brasil tinha goleado um domingo antes a Colômbia por 6-0. Então o jogo foi assim, nós não conseguíamos passar meio campo, aí estava 1-0, aí este amigo nosso, Ramon Barreto, expulsou o número 10 nosso, Arécio Colmán, expulsou o número 4, lateral esquerdo, José Arécio Colmán e José, como era o nome, não me lembro, o lateral esquerdo, ficamos com 9, José Domingo foi expulso, lateral esquerdo, ficamos com 9 homens. Aí foi pior ainda, né? Foi um bombardeio total. Eu não sei como, um pelotaço dimos na frente e o Carlos Vai fez um gol com a perna direita, a ponta esquerda, que nunca usou a perna direita só para subir no ônibus. Fez um gol no Leal e empatamos 1-1 aquele jogo. Eu nunca pensei que nós ia aguentar 90 minutos assim, Maracanã lotado, né? 200 mil pessoas, né? Não foi fácil, mas para mim foi muito bom, porque eu me saí bem, e valeu para mim vir jogar esse futebol que a gente gosta tanto, admiramos tanto, que é o futebol brasileiro. Foi nesse jogo que o Rivelino deu uma patada da entrada da área, que tu fizesse a defesa com o peito? Como é que foi? Não, me fuzilou, cara. O Paulo César Caju entrou driblou toda a defesa nossa. E aí rolou a bola, o Rivelino de frente, eu não sei como fui pegar aquela bola e de rebote, não tinha nem como pegar firme, muito perto e muito forte, e não entrou o gol, consegui pegar e realmente aquele dia eu trabalhei bastante, e acho que me fui muito bem, porque foi a melhor partida da minha vida. Eu nunca trabalhei tanto, cara, aquela noite, aquela tarde. Aí tu já vê, imagina. Aí depois terminou o jogo, Rogério. E o Raul Carleso, que é gaúcho aqui, faleceu, né? Sim. Preparador físico da seleção brasileira, o militar, de Cachoeira do Sul, ele. Aí terminou o jogo, aí conversou comigo e me disse assim, ó, o Internacional vai curar. Olha, porque ele era meu amigo na eliminatória anterior, em 73,
Raul Carleso foi preparador físico da seleção paraguaia e Paulo Amaral foi treinador nosso daquela eliminatória. Então a gente ficou amigo e ele me disse, vai te procurar. Ou seja, que a Inter já estava me seguindo assim, seguindo meu trabalho, porque eu fui muito bem contra a Colômbia. Nós ganhamos 1-0 em Bogotá, lá na altitude, e eu também fui muito bem. Então, a comissão técnica ficou lá em Bogotá, eles jogaram antes, olhando a nossa partida, e nós viemos junto no avião. Com a nossa delegação, eles vieram. Então, eles já estavam me cuidando. Para minha felicidade, deu tudo certo, joguei muito bem a eliminatória e vim parar em Porto Alegre para a minha felicidade. Eu considero, com todo respeito aos goleiros do Internacional, que foram campeões e tal, mas eu destaco Manga, Benítez, Tafarel e mesmo por pouco tempo o Alisson, né? Que, em termos de qualidade de goleiros, foram esses 4 que eu vi jogar, vi outros também que jogaram anteriormente, mas em termos de qualidade, esses goleiros. Benítez, vamos relembrar aquele tricampeonato invicto de 79, você veio para o Internacional, teve um período que foi emprestado para o Palmeiras e depois retornou para ser tricampeão invicto no Internacional. Foi muito bom para mim, Rogério, esse empréstimo para o Palmeiras. Quem pediu por mim para ir para o Palmeiras é teu amigo falecido há pouco tempo, né, Valdir de Moraes, treinador do Palmeiras. Ele foi na eliminatória olheiro da seleção brasileira. A gente não sabia. Ele me contou quando eu fui. Ele pediu por mim. Sabia que ele era olheiro da seleção brasileira, acompanhando todos os treinos do Paraguai, os amistosos, tudo. E ele pediu e eu fui no Palmeiras 8, foi muito bem, muito agradecido pro Valdir de Moraes. Para mim foi muito importante porque antigamente não tinha treinador de goleiro. E o Valdir de Moraes foi seguramente um dos primeiros treinadores de goleiro, porque o Raul Carleso também foi treinador de goleiro. Ele, até livro tem o Raul Carleso. Estou no livro dele, bastante foto. E então, para mim foi muito bom ir para o Palmeiras, me saí muito bem. Eles queriam ficar comigo e o Inter não quis vender. O Vasco também me procurou, falou comigo, queria me levar na época. Mas para minha felicidade, olha, te digo de coração, muita felicidade para mim, fiquei no Inter para fazer esse campeonato 79, que para nós foi ótimo. Ninguém acreditava no trabalho nosso, porque ficamos em terceiro no Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi campeão, o Esportivo de Bento foi vice, nós ficamos, creio, 10 pontos atrás do Grêmio. E para nossa felicidade veio o seu o presidente, né, do Marcelo Feijóo, Marcelo Feijóo, sim, o doutor Marcelo Feijóo, trouxe o Enio Andrade e o Gilberto Tine. Então, quem trouxe ele praticamente, quem dirigiu o futebol, foi o Frederico Arnaldo Valverde, campeoníssimo, né, muito conhecido. E foi o início, no segundo relógico, e veio o Gilberto Tine com o Enio Andrade. Dois profissionais de primeiro mundo, gabarito. Eu te digo assim, tu vai concordar comigo, como todos os outros, o Enio Andrade para mim foi o melhor treinador que eu tive em toda a minha carreira. Gilberto Tine, com todo respeito, foi o melhor preparador físico que nós tivemos. Então o time estava muito bem preparado, o mesmo time que ficou terceiro no Gauchão foi campeão brasileiro. Então tu já vê que quando tem comandante, como as coisas funcionam. Que grande história, né? Tem o Benítez, campeão invicto de 79 e, claro, também, né, um dos grandes goleiros da história do Internacional paraguaio, né, como o Rogério bem destacou também, né, é um dos grandes goleiros paraguaios que já atuaram no futebol brasileiro. A gente tem o Gatito Fernandes agora, o pai do Gatito, né, o Gata, jogou no Internacional também, foi campeão da Copa do Brasil
de 92 e, claro, né, tudo isso na história da dupla Grenal. Para fechar o Virando o Jogo de hoje, eu queria só destacar que na quinta-feira da próxima semana haverá uma reunião da Federação Gaúcha de Futebol com o governo do estado. O intuito é fazer com que o futebol gaúcho volte e a bola volte a rolar. Apesar, é claro, do prefeito Nelson Marquesan ter feito alguns bloqueios hoje aqui em Porto Alegre, é importante a gente fazer o destaque que nos treinamentos da dupla Grenal não houve retrocesso. A expectativa era que houvesse, né, uma ampliação das possibilidades, isso não houve, né, desde o final de semana passado, mas também não houve retrocesso com as definições que foram promovidas em novidade para a situação que envolve o nosso estado e, claro, Porto Alegre. O Virando o Jogo dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Fiquem com o 2 Toques e, claro, toda a programação da RDC TV. Tenham todos um ótimo final de semana. Voltamos na segunda-feira, 8h15, aqui na RDC TV. Tchau! Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Acesse os principais serviços para gerenciar sua conta.